Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesta casa de oração. Sentemo-nos bem confortável, cerrando os nossos olhos. Vamos elevar então o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedir, porque somos eternos pedintes, que Ele nos conceda a bênção que aqui viemos buscar. Paz para o coração, esperança e alegrias para a nossa vida, saúde para o nosso corpo físico e espiritual, sabendo que Deus está sempre conosco, nos abençoando, nos protegendo e nos guiando. E nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre na presença do nosso anjo protetor. Que possamos levar daqui hoje todo o ensinamento que a palestra que vamos escutar possa nos intuir, que possa nos ensinar com a nossa irmã Isabel, Jesus e o mundo. Obrigada, Senhor, por tudo isso, por estarmos aqui, por termos a nossa família, a nossa vida, o nosso trabalho, enfim. Obrigada por tudo e que assim seja. Então, boa tarde a todos, que esse silêncio, nos envolva, nos traga serenidade, nos traga equilíbrio dessa nossa vida às vezes tão tumultuada, tão agitada, não é? E o nosso tema, Jesus e o mundo, é uma reflexão, principalmente de como nós agimos no nosso dia a dia. Ele inicia com uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, e nos fala da vida futura. Diz assim: aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. E o texto do livro então vem nos falar de nós próprios, cristãos espíritas, não é? Que muitas vezes, afervorados ao nosso dia a dia, à nossa vida, nós começamos a encontrar desculpa para as ações que a gente tem, não é? A gente começa a dizer que explora alguém porque somos explorados, né? Nós dizemos que às vezes, disse uma mentira, porque todo mundo na sociedade que vivemos mente. Lutam com armas para se defender, porque todos lutam. Então o texto nos faz pensar que muitas vezes a gente está agindo e está achando desculpa para certas atitudes que a gente tem. Só que essas atitudes não são corretas perante o Evangelho de Jesus. Mas nós vamos vivendo o nosso dia a dia, vamos entrando em conflito, vamos discutindo, vamos brigando, vamos caminhando assim, sem eira nem beira, como se diz. E lá no início ele disse: aquele que acredita na vida futura. Se eu vou vivendo, não é? O texto nos diz, não é? Foi escrito por Divaldo Pereira Franco, foi a Joana de Ângeles, não é? Que fez a psicografia e ele escreveu. Se eu vou vivendo assim, sem ter uma noção que existe uma vida futura, eu não preciso ter regras. Por isso que eu ajo de qualquer forma na minha vida. Porque nós acreditamos que a nossa vida talvez seja curta, seja só isso, então eu não preciso seguir certas regras, certas normas que existe, não é? Que quem nos enviou essas regras para bem viver melhor? O Evangelho Redentor de Jesus. Então, quando eu não acredito que existe uma vida futura, eu não preciso me preocupar como eu ajo. Não é? Muitas vezes as pessoas têm vários relacionamentos por lhe dar um prazer imediato, sem pensar na pessoa com quem ele teve esse relacionamento.
Outras vezes a pessoa passa atropelando os sentimentos de outra sem se importar. Ela só pensa no que vai ser o bel prazer dela diante daquela situação. Outras vezes a pessoa também constitui uma família, mas não valoriza muito aquela família, aqueles filhos que tem. Ela vai passando a vida assim ao bel prazer, sem se importar. Essas são as pessoas, nos diz a mensagem, que não acredita que existe uma vida futura. Aí veio então Mestre Jesus, lá longe, muito longe, com todo aquele evangelho renovador, e nos falou da vida futura, que muitos não entendiam o que é essa vida futura que ele dizia: tu encontrarás lá na frente. E se tu viver agora em paz, em equilíbrio e harmonia, já teu coração vive a vida eterna no teu coração. Como para nós, nesse mundo moderno, esse livro, queridos irmãos, foi escrito em 1966 e ele já dizia que muitas pessoas viviam nessa sociedade muito tumultuada, com poucos valores morais, cheios de angústia, cheios de medo. Então, em 1966, ele já falava que a sociedade era confusa e que as pessoas muitas vezes se diziam: engano para sobreviver, minto porque todos mentem e vou vivendo a minha vida tumultuada assim. E para vocês verem que essa história se repete desde lá, 2000 anos, quando Jesus veio, se repetiu lá em 66, né, e muitos milênios antes, e muitas vezes se repete conosco. Quantos de nós, às vezes, vivem numa sociedade imediatista, não é? Nós sempre olhamos muitas vezes para o lado e nos perguntamos, né? Por que será que eu não consigo fazer tal coisa? Olho para outra pessoa, ele conseguiu fazer, ele tem muito sucesso, ele tem muito dinheiro, e às vezes aquela pessoa fica olhando e vai entrando dentro dela um sentimento de uma angústia forte. Vai passando, depois ela começa a olhar a sua vida simples. Parece que aquela minha vida simples não tem valor. Parece que para mim ser feliz naquela minha casa, com a minha família, eu preciso viver de outro modo. E nós estamos num momento na nossa sociedade que muitas vezes só é valorizado. E nós acabamos, como disse o nosso texto, indo nessa corrente. A gente só valoriza aquela pessoa de destaque, que ela tem muito dinheiro, que ela vive numa vida de benesses, que o dinheiro a gente sabe que traz. E eu esqueço às vezes de olhar para aquela minha vida que eu tenho e tentar dia a dia, através do estímulo próprio, e conquistando outras coisas, porque eu fico só olhando aquele paredão enorme que só aquele suprassumo vai me trazer felicidade. O texto diz que às vezes o meu estímulo pequenininho, ele vai fazer com que eu cresça um pouquinho mais, e vou melhorando, vou trazendo conhecimento, eu vou melhorando a minha vida. E eu não preciso olhar para aquele suprassumo que eu só vou ser feliz se eu for igual àquele popstar, aquela pessoa assim que a sociedade valoriza demais ele. E aquele mundo lá é um mundo dele, que a gente não sabe o que ele enfrenta, o que ele vive lá. O meu texto, Jesus e o Mundo, diz que o mundo é bom, o mundo tem riqueza, o mundo tem fartura, mas tudo depende de como que é a minha posição em ver a riqueza, em ver tudo isso. E se eu olhar só aquele popstar, eu vou me sentir o menor dos menores. Eu vou me afligir, eu vou me angustiar, eu vou ficar parado. Parece que aquele meu trabalho simples, ou aquele que eu faço, não vale nada. E aí, irmãos, quantas pessoas começam a entrar na amargura, na tristeza,
vai ficando o mundo cada vez mais pequenininho dela, e a ciência comprova, né, a ciência da psicologia, que estuda o comportamento humano, nos diz que quando a gente deixa a amargura e a tristeza nos tomar conta, nós vamos nos enfraquecendo, o nosso mundo começa a escurecer, porque eu só comecei a projetar minha felicidade se eu for feliz igual aquele lá, aquele estandarte, que a gente sabe que são poucos. E sabe lá que caminhos escusos ou quantas dificuldades e sofrimentos aquele irmão para chegar naquele estandarte de riqueza chegou. Então eu fico me comparando, não me valorizo, não vejo quantas qualidades eu tenho e deixo essa ponta da amargura entrar em mim. O meu viver vai ficar escuro, nebuloso e triste, porque eu comecei a me comparar com o outro. Então quando Jesus veio e disse, carrega o teu fardo, procura cuidar dele, olha para o outro com amor e com respeito, mas não abandona o teu fardo, porque a gente com o fardo, a gente aprende a crescer. No texto também diz que nós queremos muitas facilidades. A gente quer às vezes que as coisas venham a nós sem dedicação, sem estudo, sem trabalho, sem renúncia, não é? A gente quer tudo raso. Hoje se diz que o conhecimento ele está tão volátil, né? Você vai lá no YouTube, vai naqueles aplicativos e em 1 minuto vem um assunto. A gente diz, já tenho conhecimento. Não, nós não temos conhecimento, a gente só tem coisas rasas. Mas, por nossas fraquezas ainda, nós deixamos que a ilusão nos tome conta. E esquecemos que nós precisamos, sim, trabalho, dedicação, esforço, para subir um degrauzinho mais e termos em nós mais conhecimento. E nós vamos adquirir isso, mas através daquele esforço, daquela renovação das vezes, de nós vencermos esta preguiça. Então, queridos irmãos, esse texto que diz que Jesus e o mundo, Jesus sempre está conosco, Ele é o nosso irmão maior, Ele é um Espírito muito luminoso que veio até a Terra com aquela linda mensagem da paciência, tolerância, perdão, resignação, que são os sentimentos que fazem nós vivermos melhor. E mais do que nunca, Ele está presente. Nós, não é? Pelo nosso imediatismo, pela nossa preguiça de querermos as coisas muito rapidamente, negamos tudo isso. E nós queremos aquela coisa rápida. Ai, se eu não tenho, já nos frustramos, nos sentimos inferiores, nos magoamos, deixamos a porta da depressão abrir. Ela abre devagarzinho, daí eu só vejo, não é? A própria beleza, não é? O Brasil diz que é um dos países onde mais a cosmética e a beleza influencia as mulheres, não é? O texto até nos fala, a beleza, a gente deve ter asseio, se conservar, se cuidar. Mas quantas pessoas veem aquele ideal de beleza e que se não é igual também se frustra, se magoa, se destrói sem perceber. Cada um de nós, irmãos, é um ser único. Todos nós temos uma beleza que cabe a cada um de nós. Nós que às vezes nos cegamos e queremos olhar para o estandarte, para o que está na moda. A gente deve se voltar para nós, nos valorizar, quantas qualidades cada um de nós tem, que muitas vezes por preguiça, por indolência, a gente não vai lá e nos melhora. Jesus e o mundo é isso, Ele está ali com a sua boa nova. Nós estamos aqui, viemos simples e ignorantes. Temos uma vida às vezes tão maravilhosa lá junto da nossa família, com suas dificuldades e suas dores. Nossa vida não vai ser um mar de rosas, nem poderia ser,
Porque aí a gente não se transforma. Basta ver quando nós passamos por uma dificuldade, sofremos aquele momento, mas depois que passa, nós estamos renovados, nós nos sentimos mais fortes, nós mesmos dizemos, como que eu podia pensar isso tempos atrás? Então, quando a dificuldade também nos visita, é uma prova para nós vermos as capacidades que a gente tem, olharmos para nós e dizermos, não, eu tenho força para isso. E quando, irmãos, aquela situação não nos deixa feliz, não vamos deixar nunca a amargura vir ali bater na porta de nossa casa e entrar por algum desgosto, por uma insatisfação que nós tenhamos. Não, essa insatisfação, quem sabe, não veio porque é um sinal luminoso em nossas vidas para te dizer mais uma oportunidade para tu te transformar, mais um momento que tu vai crescer. Porque nós sabemos, irmãos, que nossa destinação é sermos espíritos eternos. Nós estamos aqui numa passagem muito rápida de 30, 40, 50, 80 anos, mas não vai terminar. Nós vamos continuar a viver depois que deixarmos esse corpo de carne na vida espiritual. Nós, na Casa Espírita, seguimos Allan Kardec, codificou nossa doutrina, recebeu mensagens de espíritos em vários países e depois sim fez nossa doutrina. Nós temos provas que a vida continua depois dessa existência. Por isso que nós temos que buscar nos aperfeiçoar, não ficarmos inertes, sempre procurar crescer, nos desenvolver. Quando cada um de nós observa, e nós sabemos que temos más tendências em nós. Estamos nessa existência para vencer as más tendências. Orgulho, vaidade, impaciência, intolerância, falta de compreensão. Queridos irmãos, quando nós conseguimos vencer essas mazelas que o nosso espírito imperfeito veio aqui para se melhorar, nós despertamos. Sentimos mais saúde, sentimos mais paz em nossa vida, compreendemos melhor todos que estão conosco na nossa jornada. Esse é o Evangelho de Jesus, que sempre diz, fazer a outrem o que deseja que o outrem lhe faça. Equivalente ao amor com que sempre incessantemente Jesus nos tem amado. Quando tivermos, lá bater alguma tristeza, queridos irmãos, na nossa porta, vamos olhar, analisar, ponderar por que ela está, não valorizar demais a dificuldade ou o problema, encará-la, fazer nossas preces sinceras, pedir amparo a Deus, a Jesus, a nosso anjo guardião. Ele vai entrar em nosso lar junto com essa aprovação. Mas nós encontraremos força, equilíbrio para vencer, sabendo que nunca estamos sozinhos. Somos nós que fechamos a porta a Jesus, aos benfeitores espirituais que querem nosso bem. Esse ambiente da nossa casa espírita, quando nós viemos para cá, já está todo preparado, com vibrações fortalecedoras, e é através do nosso pensamento elevado nós vamos sintonizar. E o que nós recebemos, queridos irmãos? Vibrações amorosas, de fortalecimento de bom ânimo, vibrações de paz, fluidos de medicamentos para a nossa saúde, para nos equilibrar. Essa é a função do nosso passe. Tudo isso nós recebemos. E nós temos que fazer o quê, queridos irmãos? Abrir nosso coração humildemente e pedir que possamos receber isso mesmo. Então eu agradeço a presença de todos, de estarmos aqui nessa casa cheia de bênçãos. Agora nós vamos continuar com o nosso pensamento elevado, os nossos irmãos passistas vão se posicionar e todos nós vamos confiar nesse momento do passe, entregar a Deus, a Jesus, nossas dores, nossos sofrimentos, nossas angústias, vamos entregar também nossos medos e pedir, Pai, de infinito amor, de infinita bondade, sabes,
todas as nossas dores, as nossas angústias. Cá estamos hoje nesta casa de oração. Te pedimos, Pai, ilumina os nossos pensamentos para que nós tenhamos alegria de viver, para que tenhamos alegria no nosso trabalho. Pai, abençoa o nosso lar, nossa família, nossos filhos. Dai-nos força, Pai. No nosso casamento também abençoe o meu relacionamento, para que tenhamos muita tolerância, compreensão, que o amor se fortaleça cada dia mais no nosso lar, meu Deus. Gratidão, meu Deus, pelos filhos que enviaste a nós. Dai-nos sabedoria, meu Deus, para saber conduzir essa criança pequena, mas que é um espírito imortal, e que tu deste a confiança a nós, para que possamos orientá-lo nesse regresso à pátria. Dai-nos força, Deus, para que tenhamos tolerância e compreensão diante das dificuldades, mas dai-nos o lenitivo da paz, para abrandar esse coração angustiado que muitas vezes, por fraquezas, nos deixamos levar, Pai, pela nossa imaturidade, pela inconsequência, às vezes, de sermos fracos. Por isso, Pai, gratidão por todas essas bênçãos que derrama sobre nós, sobre nosso lar, sobre nosso trabalho. Nos fortaleça na nossa jornada terrena, para que possamos sempre olhar para o lado, para o alto, saber que Tu está nos envolvendo com essas vibrações de paz, equilíbrio e harmonia. Gratidão, meu Deus, por tudo, e que assim seja. E que todos nós possamos voltar aos nossos lares com esta paz e serenidade. Boa noite a todos.